Deus de amor, muito obrigado, ó Pai, por mais um momento de estarmos na Tua casa, cultuando ao Senhor. Nós estamos aqui verdadeiramente para prestarmos um culto a Ti, ó Pai. Não viemos aqui com a intenção de assistir nada, Senhor, mas para cultuar ao Senhor. E nesse momento nós vamos ouvir a Tua palavra e nós pedimos para que o Teu Espírito Santo ministre as nossas vidas em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar conosco de maneira poderosa, ó Pai, que nós sejamos ministrados. Pedimos para que o Senhor nos livre de todas as distrações, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos compreender a Tua palavra, ó Pai, e possamos sair daqui sentindo que o Senhor verdadeiramente falou conosco nessa noite. Eu me coloco como instrumento em Tuas mãos, sou apenas um servo do Senhor, e que o Senhor possa me usar de maneira poderosa, para que os irmãos possam sair alimentados pela Tua palavra daqui nessa noite, em nome de Jesus. Nos abençoa, ó Deus, e que a Tua palavra possa habitar ricamente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 5. Nós vamos finalizar a nossa pregação expositiva no livro de João. 1 João, capítulo 5, nós vamos meditar dos versos 18 ao 21. Primeira João, capítulo 5, versos 18 ao 21. Quem estiver sem Bíblia pode estar acompanhando aí no telão também o texto. A palavra do Senhor diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Nós vimos no culto passado, João, ele reforçando o objetivo que ele escreve essa epístola. Ele disse no versículo 13 que ele nos escreveu tudo o que nós estudamos até então, nessas mais de 20 semanas, para saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, tudo o que nós estudamos, as certezas que João nos deu, é para que nós soubéssemos que nós temos a vida eterna. Depois de um estudo da Epístola de João, fica bem claro nós entendermos quem verdadeiramente serve a Deus e quem não serve. E João, ele procurou fazer essa distinção durante toda a sua epístola, né? Nós vimos que com João não existe meio termo. João, ele é bem duro às vezes nas suas palavras. Ou é 8 ou é 80. Ou você é de Deus, ou você é do maligno. Não existe meio termo. João não passa a mão na cabeça, né? Às vezes a gente quer tentar aliviar a coisa, mas João é bem claro. Ou você é de Deus, ou você é do maligno, né? As pessoas precisam fazer uma decisão nas suas vidas da forma que elas querem viver. Se elas desejam viver para o Senhor verdadeiramente, ou se elas desejam continuar vivendo para os seus próprios prazeres e alimentando os seus pecados. E João também falou da confiança que nós temos, né? Primeiro sobre a oração, que quando nós pedirmos alguma coisa que é segundo a vontade de Deus, Deus nos ouve, né? Então essa é uma certeza que o cristão tem. E nós vimos que para que nós possamos orar a vontade de Deus, nós precisamos conhecer ao Senhor, nós precisamos conhecer a sua palavra, nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós só conhecemos alguém quando temos comunhão, intimidade com a pessoa. E nós precisamos viver para Deus, ter comunhão com Ele. E essa comunhão, ela
só pode acontecer por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode chegar a Deus sem ser por meio de Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Somente Ele nos leva ao Senhor. E João também nos dá a certeza que quando nós oramos à vontade de Deus, nós podemos descansar, porque sabemos que Deus fará aquilo que nós lhe pedimos. E João também vai falar de um outro ponto de oração. Nós não podemos orar somente pelos nossos pedidos, porque assim nós somos egoístas. E João fala da oração pelo próximo. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos numa vida de igreja, nós somos um corpo, é assim que Paulo fala. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. E como um corpo, nós somos irmãos, fazemos parte de uma mesma família. E nós, quando nos reunimos, precisamos orar uns pelos outros, edificarmos uns aos outros e juntos glorificarmos a Deus através das nossas vidas. Isso é a igreja, esse é o papel da igreja. E nós não podemos orar somente aquilo que a gente quer, para a gente. Nós precisamos olhar para o outro e orar por ele também. E João ainda dá um exemplo. Quando você estiver vendo o seu irmão pecando, ore por ele. Peça para que Deus dê vida a ele, para que ele enxergue o pecado, ele reconheça o seu pecado, peça perdão e se arrependa, abandone o pecado. E a palavra nos deixa claro que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia da parte de Deus. Então, aqueles que vivem no seu pecado, não reconhecendo o seu erro, não confessando diante de Deus e permanecem errando, eles não alcançam a misericórdia de Deus. Para nós alcançarmos a misericórdia, a remissão dos nossos pecados, precisa haver reconhecimento do pecado, confissão, pedido de perdão e precisamos abandonar de uma vez por todas o pecado. Nós vimos também sobre o pecado para a morte, que João fala. E agora, nesses versos de 18 a 21, João vai meio que fazer uma revisão dos principais pontos que ele falou. Ele está terminando aqui a sua primeira epístola, e depois de 5 capítulos, ele agora vai fazer uma revisão. E João vai tratar de 3 pontos principais que ele falou na sua epístola. Então, ele vai falar sobre os ensinos que ele fez relacionados ao pecado, relacionados ao maligno e relacionados à verdade que é o Senhor Jesus Cristo. E é justamente isso que nós vimos nesses versos de 18 a 21. Vamos ver verso por verso que nós lemos nessa noite. O verso 18, novamente, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Veja que nesses últimos versículos, João usa muito a palavra sabemos. Por que ele está dizendo sabemos? Porque é algo que ele já ensinou na sua própria epístola em tempos atrás. Então, nós vamos ver que aquilo que João fala nesses 4 versículos, ele já falou, principalmente no capítulo 3. Ele já havia falado aqui, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Essa é a primeira afirmação que João nos faz. E ele diz, vocês já sabem disso, que aquele que procede de Deus, aquele que nasceu de Deus, não vive em pecado. E no capítulo 3, versículo 9, ele já tinha dito, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele está fazendo a revisão. Você quer conhecer quem verdadeiramente serve ao Senhor, quem nasceu novamente, de maneira espiritual, quem nasceu de Deus e quem não nasceu? Observe a sua conduta. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Essa é a primeira coisa que João vai nos falar. A palavra de Deus nos mostra em diversos textos que nós vamos conhecer a árvore pelo fruto que ela dá. Então, nós falamos isso diversas semanas. Como nós reconhecemos que alguém verdadeiramente é cristão, ele precisa demonstrar através dos frutos de arrependimento, através dos frutos, demonstrando que a vida dele mudou, que agora ele vive para Deus, ele não vive mais na prática do pecado.
João também nos ensinou que nós, quando nascemos de novo e estamos em Deus, nós podemos até pecar, mas nós não vivemos mais na prática do pecado. E ele diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. E nós podemos nos achegar diante dele, confessar os nossos pecados a Jesus. E ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é o Jesus que nós servimos. Então nós não vivemos na prática, e essa é a característica do verdadeiro cristão. Mas se você pecar, se achegue ao Senhor. E muitas vezes é algo que o inimigo tem usado para tentar afastar os cristãos da presença de Deus. Muitas vezes, na hora de pecar, o diabo tira toda a vergonha de nós. Nós não temos pecado, nós não temos vergonha na hora de pecar. E acabamos cometendo pecado. Mas quando o Espírito Santo nos sinaliza sobre o nosso pecado e chega a hora de confessar, parece que o diabo devolve toda a vergonha que nós teríamos que ter na hora de pecar. E as pessoas não se achegam a Deus para pedir perdão pelos pecados. Parece que Deus vai lançar um raio lá de cima e dizer: tu é um pecador, eu vou matar você, vou abrir a terra e vou te engolir. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que nós temos um advogado, que ele é fiel e ele está junto ao Pai. E nós podemos nos achegar a ele para pedir perdão pelos nossos pecados. E esse advogado, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não vivemos na prática, mas se você pecar, recorra ao Senhor Jesus Cristo. Não se afunde nas suas lamentações, não se afunde mais no pecado, mas recorra de pronto a Cristo, que Ele está sempre pronto para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqueles que são de Deus não vivem em pecado. Nós, quando nascemos de Deus, nós não continuamos a pecar sem nos arrepender. Quando nós éramos do mundo, nós pecávamos e não pedíamos perdão, porque a gente achava tudo normal o que a gente fazia. A gente não tinha um conhecimento de que o nosso pecado, ele era uma ofensa contra Deus. Mas agora nós temos a convicção, quando nós nascemos de Deus, o Espírito Santo e a palavra de Deus nos dá essa convicção, de que toda vez que pecamos, nós estamos ofendendo a pessoa de Deus. E Deus, ele é santo, ele é puro, e os seus olhos são tão puros que ele não pode contemplar o pecado. E é esse pecado justamente que nos afasta do Senhor. E nós precisamos voltar a ter comunhão com Deus. E essa comunhão só é possível através da pessoa de Jesus Cristo. Então, antes, nós pecávamos e não tínhamos o conhecimento do nosso pecado. Mas agora temos. E por isso o cristão não vive na prática do pecado. Porque quando ele peca, o Espírito Santo sinaliza e ele precisa correr para os pés do Senhor para pedir perdão pelo seu pecado, e o Senhor assim nos purifica de toda a injustiça. Uma outra coisa também, uma característica daqueles que são filhos de Deus. Os filhos de Deus, ele resiste ao pecado. E é por isso que nós não vivemos na prática. Quando a tentação vem, quando o pecado tenta vir, bater na porta do nosso coração para que a gente peque contra o Senhor, nós resistimos ao pecado. Nós não cedemos à tentação. Sabemos que somos tentados todos os dias das nossas vidas, mas nós resistimos em Cristo Jesus à tentação e ao pecado, para que nós não ofendamos ao Senhor. E com relação a isso, na parte B do versículo 18, João nos dá uma garantia e uma certeza que todos aqueles que servem ao Senhor têm. Ele fala primeiro, né? Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ele vai dizer, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. João aqui está falando primeiro de todo aquele que é nascido de Deus, que somos cada um de nós, que já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, e nós vivemos firmes nesse caminho do Senhor. Nós temos essa garantia. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram de Deus, não vivem na prática do pecado. Mas João diz, antes,
aquele que nasceu de Deus o guarda. Não sei se na sua Bíblia está assim, mas aquele aqui está com o A maiúsculo. Então, esse aquele que João está falando não é de mim e de você. Ele está falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós nascemos de Deus, mas quem nasceu de Deus primeiro foi o Filho, não é? O Senhor Jesus Cristo. O eternamente gerado, não é? O Senhor Jesus Cristo. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Nós temos essa garantia, essa convicção de que Jesus Cristo nos guarda. Ele nos protege, Ele está conosco, Ele está ao nosso lado. É Cristo que nos guarda, e Cristo nos guarda de diversas coisas, não é só do maligno. O mais importante de tudo, Jesus Cristo é quem guarda a nossa salvação. Nós precisamos perseverar até o fim, né, e nós lutamos para perseverar, mas a nossa salvação não está nas nossas mãos, ela está nas mãos de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, versos 27 a 19. João 10, 27 a 29, perdão. Ele diz assim, ó, é o próprio Jesus que está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O Senhor Jesus está falando de nós. O Pai nos deu para Ele. E Ele está nos guardando. Ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. É Ele que nos guarda. A nossa salvação está bem segura nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos confiar nisso. Nós não seremos salvos, não é pelas nossas forças, não é pelos nossos méritos, mas o próprio Senhor, Ele guarda a nossa salvação. Quando estamos em Cristo, nós estamos bem seguros e podemos ter convicção da segurança da nossa salvação. E além do Senhor guardar a nossa salvação, Ele também nos guarda do maligno, o inimigo, Satanás, o inimigo das nossas almas. E Jesus diz isso na sua oração intercessória, no capítulo 17 de João, versículo 12, Jesus diz assim orando: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E no versículo 15, Jesus continua orando: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Além da nossa segurança, da salvação, estar verdadeiramente segura nas mãos de Cristo, nós temos a convicção que Jesus nos guarda do mal, e por isso que Satanás não nos toca. Se nós nascemos de Deus, o inimigo não pode nos tocar. Nós temos um grande exemplo, não é, de Jó. E para o inimigo poder tocar em Jó, ele precisou fazer o quê? Pedir permissão a Deus. Não é? Ele não podia tocar em Jó porque Jó era de Deus. E quando o inimigo toca é porque Deus permitiu que o inimigo fizesse isso. A nossa vida está no controle das mãos de Deus e o inimigo não tem poder para nos tocar, a não ser que o Senhor permita que ele nos toque. E o Senhor nunca vai permitir que o inimigo nos toque para nos destruir, nos derrotar. A história de Jó é um grande exemplo disso. A gente pode até sofrer por um momento para que a nossa fé seja aprovada, mas depois Deus nos restitui muito mais do que aquilo que Ele tinha nos dado no primeiro momento. Esse é o Deus poderoso que nós servimos. As provações vêm, nós passamos por lutas, mas Deus quer provar a nossa fé. Deus quer refinar a nossa fé como o ouro é refinado pelo fogo,
para que a nossa fé, nesse estágio final, depois da provação, seja muito mais valiosa do que antes da provação ter vindo sobre nós. Então nós temos um Cristo que está ao lado do Pai, intercedendo por nós, pedindo a Deus que nos guarde, que nos livre do maligno, e Ele mesmo está assegurando a nossa salvação em suas mãos. Então, nós que nascemos de Deus, que temos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos bem guardados, estamos protegidos pelo Senhor Jesus Cristo, e o maligno não pode nos tocar, a não ser que seja a permissão do próprio Deus. O diabo, ele não pode nos ferir. E o verso 19, João continua: sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Isso é algo que deveria atemorizar, né, as pessoas que não têm o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. João, ele vai fazer uma distinção. No mundo existem dois grupos de pessoas. Existem aqueles que estão no Senhor, né, que estão guardados por Jesus Cristo. Ele diz: sabemos que somos de Deus. Os que são de Deus estão no mundo, passam por provação, passam por lutas, mas eles têm segurança. Eles têm alegria, eles têm a garantia de que nós estamos bem guardados nas mãos do Todo-Poderoso. Mas existe um outro grupo de pessoas que vivem no seu pecado, que andam distantes de Deus, e João diz: essas pessoas que estão no mundo, eles jazem no maligno. O que é que João, ele quer dizer com essa expressão? João, ele quer dizer que o mundo todo está sob o controle do maligno. João aqui não quer dizer que o mundo pertence a Satanás. O mundo não pertence a Satanás porque ele não criou nada. Tudo pertence a Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas desde que o pecado entrou no mundo, Satanás, ele passa a gerenciar o sistema mundano. Porque o mundo vive em pecado, e Satanás, ele deita e rola como ele quer no meio dos pecadores. Por isso que a palavra de Deus chama o maligno de príncipe deste mundo. O príncipe não tem autoridade total, acima do príncipe está o rei. Então, Satanás, ele está gerindo o sistema desse mundo. E as pessoas que vivem no pecado, Satanás faz o que quer com eles. Porque eles vivem em pecado, eles estão distantes de Deus. Satanás, ele está no controle do sistema mundano. E nós vemos isso claramente em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus ele foi tentado. Lucas capítulo 4, versículo 6. Vamos ver a partir do 5. Lucas capítulo 4, versos 5 e 6. Diz assim, ó: e elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Você vê que Satanás, ele pega Jesus, coloca Jesus num lugar alto, mostra a Jesus todos os reinos do mundo. Está vendo tudo isso? Está vendo a glória desses reinos? Se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu vou lhe dar todos esses reinos e autoridade sobre eles. Porque a autoridade sobre todos esses reinos foi me dada, e eu dou a quem eu quiser. Olha a prova aí. Se a autoridade do sistema do mundo não estivesse nas mãos de Satanás, certamente Jesus repreenderia ele, diria: não está nas tuas mãos não. E Jesus simplesmente ele diz: somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Então Satanás, ele sabe, ele está gerenciando o sistema do mundo. Ele está no controle, ele está controlando os pecadores como se fossem marionetes nas mãos dele.
e ele faz com que as pessoas cada vez mais se afundem na sua vida de pecado, e nós precisamos estar atentos a isso. Só que uma coisa boa que nós temos e nós sabemos é sobre o final de Satanás. Ele pode até ter algum tipo de autoridade sobre o sistema do mundo, mas João nos disse no capítulo 3, versículo 8, na parte B do versículo: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, para você que está aqui nessa noite, e você está ouvindo que Satanás, ele está controlando o sistema do mundo, ele está gerenciando os pecadores, talvez você se entristeça num momento como esse, mas eu quero trazer esperança para você, e a palavra de Deus te dá esperança. Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Então, para que você se livre da influência do pecado, da influência do maligno na sua vida, basta você se entregar a Cristo. Você só precisa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a solução para esses problemas do pecado na sua vida. Quando você entrega a sua vida a Cristo, Ele te purifica, Ele te santifica, Ele te lava com o seu sangue e Ele transforma a sua vida. E você não vive mais para o seu prazer, alimentando os seus pecados, mas a partir de então você vive uma vida que agrada a Deus. E você passa a ter comunhão com o Senhor. E você vive todas essas promessas que os filhos de Deus têm. Que a nossa salvação está guardada em suas mãos. Que nós temos um intercessor ao lado do Pai que ora por nós todos os dias. E que Ele nos guarda, que o inimigo não pode mais nos tocar. Essa é a garantia, essas são as promessas para aqueles que são filhos de Deus. E se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você vai viver todas essas promessas que o Senhor tem feito para aqueles que são seus filhos. Versículo 20, João continua: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós vivemos num mundo pecaminoso. Esse mundo que nós vivemos é um mundo de mentira, é um mundo de falsidade. E nós podemos ver isso, aos adeptos da rede social, nós vemos isso claramente. Principalmente com as pessoas que nós conhecemos, que são mais próximas a nós. As pessoas vivem situação de depressão, as pessoas estão vivendo problemas financeiros, as pessoas estão passando por situações na sua casa, com a sua família, vivendo situações de doença, de enfermidade, mas quando você vai para a rede social da pessoa, good vibes, como diz, Tá tudo bem. Só as fotos nos melhores lugares, aquela foto cheia de filtro, aquele sorrisão no rosto. E aqueles que estão mais próximos e que conhecem, sabem que aquela não é a verdade daquela pessoa. Aquela pessoa vive uma vida de luta, uma vida de muita provação, uma vida muitas vezes afundada no pecado, mas na rede social parece que todo mundo é rico, parece que todo mundo vive uma vida excelente, que ninguém tem problema. Esse é o mundo que a gente vive. A rede social é somente um retrato do mundo que a gente vive. É um mundo de engano, é um mundo de falsidade. E por que isso acontece? Porque o diabo está no controle do sistema do mundo. E ele faz com que as pessoas se iludam com as mentiras, com a falsidade que o mundo oferece. E as pessoas são enredadas por isso. Mas João está dizendo que Deus, ele se revelou por meio do seu Filho, para abrir os nossos olhos, para que nós não vivamos nesse mundo de engano e de falsidade. Deus se revela através de Cristo Jesus, para abrir os olhos daqueles que crescem neles. E em Cristo Jesus, através da união que Cristo nos dá com Deus, Deus
ele mostra que ele não nos abandonou na mão do poder de Satanás. Deus não nos abandonou aos poderes das trevas que dominam esse mundo, mas através de Cristo Jesus, Deus nos dá a capacidade de discernir o engano, de perceber aquilo que é mentira. E através de Cristo Jesus, Deus nos dá o poder de reconhecermos a verdade. O mundo tenta nos afastar de Deus, nos apresentar coisas que possam substituir Deus nas nossas vidas, mas através de Cristo Jesus nós reconhecemos que Deus é o único Deus verdadeiro, que nós precisamos dele para sermos salvos, que nós olhamos as coisas do mundo e nós sabemos que tudo isso é engano. É um engano de Satanás para tentar nos afastar do Senhor, para tentar nos fazer pecar, para ferirmos a santidade de Deus. Mas Deus tem se revelado através de Cristo Jesus e da sua palavra. E todos aqueles que se achegam a Cristo, Deus dá o poder de reconhecer a mentira e o engano que existe nesse mundo. E os nossos olhos são abertos e nós podemos perceber essas coisas e nos livrar das armadilhas que Satanás tem armado para nós. Através de Cristo Jesus, nós também obtemos o pleno conhecimento de quem Deus é. Jesus Cristo, ele é a imagem do próprio Deus. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Cristo. Veja o que Cristo fez por nós, veja quem ele é, e assim nós estaremos vendo a Deus. E nós conhecemos a Deus por meio da comunhão. Lembre que toda vez que João fala aqui de conhecer, não é simplesmente ter um conhecimento, não é somente você saber sobre a existência de Deus. Quando João fala em conhecer, João está falando de intimidade. João está falando de conhecimento por meio da comunhão, por meio de um relacionamento que nós passamos a ter com Deus. E esse relacionamento com Deus só é possível através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, nós estamos associados com Deus. E a partir dessa comunhão, nós estamos com Deus. Em Cristo Jesus, nós podemos ter a convicção de que nós estamos em Deus. E esse Deus, ele é o Deus verdadeiro. Não existe outro além dele. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Criador dos céus, da terra, o Criador de tudo que existe. E saber que nós estamos nesse Deus em Cristo Jesus deve ser uma grande segurança para nós. Isso deve trazer alegria ao nosso coração todos os dias, saber que estamos em Deus através de Cristo Jesus. E João finaliza o versículo 20, falando sobre Jesus. Ele é o próprio Deus. Ele fala, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o próprio Deus. Se lembrem que os cristãos, entre aspas, que se levantavam dentro da igreja, que estavam pregando heresias, um novo evangelho na igreja, eles diziam que Jesus não era o Filho de Deus. Eles diziam que Jesus não era Deus, porque alguém que veio em carne não pode ser filho de Deus, porque Deus é Espírito. E João está novamente afirmando, Jesus, ele é o próprio Deus, e ele é a vida eterna. Infelizmente, nós sabemos que existem muitas religiões aí que negam que Jesus é o Filho de Deus. Mas a palavra de Deus nos dá a convicção, a certeza de que nós precisamos, de que Jesus é Deus. Jesus é a vida eterna e nós precisamos dele para sermos salvos. E o versículo 21, João finaliza dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Idolatria, queridos. Que pecado terrível que nos afasta de Deus. Se lembrem do cenário que os cristãos viviam naquele tempo. Os cristãos viviam debaixo do Império Romano, um império pagão, um império idólatra, onde as pessoas que estavam sob o domínio daquele império precisavam adorar o imperador como se fosse um deus.
E os cristãos, eles se negavam a adorar o imperador como Deus, porque eles conhecem o Deus verdadeiro. E muitos cristãos eram mortos por causa disso. Eu estava falando isso hoje na classe de manhã, na classe de novos convertidos e de batismo, que os cristãos muitas vezes morriam empalados, né, pelos romanos. Eles eram atravessados por flechas, né, ou por estacas na sua cabeça, eram colocados de pé no meio da rua ali mortos, eram banhados com betume e tocavam fogo para que eles iluminassem a cidade. O imperador se alegrava com isso. Usar o corpo dos cristãos para iluminar a cidade durante a noite. Muitos deles eram jogados nos coliseus, aqueles estádios, né, que existem ali em Roma, grandes, onde muitos cristãos eram colocados para lutar com gladiadores, homens fortes, altos, preparados para a batalha. E o gladiador vinha com armadura, com espada na mão, e o cristão era jogado ali dentro, muitas vezes com sua mulher, com seus filhos, e se eles quisessem se salvar, eles tinham que lutar com o gladiador, e muitos morriam no Coliseu. Muitos cristãos também eram jogados no meio do Coliseu, e eles soltavam leões ali dentro para comer os cristãos vivos. Mas eles não desistiam da sua fé. Eles entregavam a sua vida ao Senhor e se alegravam, porque assim como Cristo deu a vida por eles, eles se alegravam em estar dando a sua vida pelo nome de Cristo ali naquele lugar. E não era tristeza para eles, isso é fé. Eles não se curvavam diante de outros deuses, porque eles serviam ao Deus verdadeiro. E muitas vezes, por muito menos, nós temos abandonado o nosso Deus. Idolatria não é você se ajoelhar apenas diante de uma imagem. Não é você, geralmente quando a gente fala de idolatria, a gente pensa nos católicos, que se ajoelham diante de imagens, e a palavra de Deus diz que nós não devemos nos ajoelhar diante de imagens, de nada que existe acima dos céus, na terra ou no mar. Idolatria é muito mais do que isso. Muitas vezes nós colocamos, idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. E muitas vezes o nosso pecado está tomando o lugar de Deus no nosso coração. Muitas vezes os seus sonhos, os seus planos, aquilo que você deseja tanto realizar na sua vida tem tomado o lugar de Deus. Você não entrega a sua vida a Jesus porque primeiro você quer realizar os seus sonhos, os seus projetos. E isso está no lugar de Deus no seu coração. Muitas vezes o seu marido, a sua esposa está no lugar que Deus deveria estar no seu coração. E você idolatra o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Muitas vezes você idolatra o dinheiro. Muitas vezes você idolatra um artista. E ele tem um lugar mais valioso do que o Senhor no seu coração. Tudo isso é idolatria. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus, que deveria estar no nosso coração, é idolatria. E muitas vezes nós não abrimos os olhos com relação a isso. E estamos nos distanciando de Deus por causa do pecado da idolatria. E João está dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eles muitas vezes naquele tempo eram obrigados a adorar o imperador como Deus, senão eles morriam. E muitos deles preferiam morrer do que se curvar diante do imperador. Eles viviam numa sociedade pagã que adorava muitos deuses. E muitos deles, os seus familiares, tentavam fazer a cabeça dos cristãos para que eles se curvassem diante dos outros deuses. E muitas vezes eles eram forçados. E muitos deles não se curvavam diante de outros deuses porque eles conhecem o Deus verdadeiro. E essa palavra de João, ela deve continuar martelando até o dia de hoje na nossa mente. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus no nosso coração é idolatria. Você está colocando como um ídolo na sua vida. Se guarde dessas coisas. Se livre. Se o seu filho tem sido um ídolo na sua vida, reconheça isso diante de Deus e peça perdão ao Senhor. Se Deus não tem sido prioridade na sua vida, busque ver o que é que está no lugar de Deus.
Busque ver aquilo que é prioridade para você, que não o Senhor, e peça perdão ao Senhor e coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Nós devemos render toda a honra e toda a glória a Ele, toda a nossa adoração, toda a primazia das nossas vidas devem estar voltadas para o nosso Deus. Ele deve ser adorado por cada um de nós. Nós precisamos adorar a esse Deus, a esse Jesus, que é o verdadeiro Deus e que é a vida eterna. Guardai-vos dos ídolos. Se coloquem diante de Deus. Aqueles que estão na presença de Deus têm muitas promessas e garantias para a sua vida. Aqueles que andam na vida de pecado, aqueles que andam distantes do Senhor, infelizmente estão sendo manipulados pelo sistema do mundo, manipulados pelo maligno, e você não tem nenhuma segurança para a sua vida. Melhor é estar com Cristo, que mesmo quando o mar se levanta para tentar nos afundar, o Senhor segura a nossa mão e nos faz andar sobre as águas, nos faz andar acima dos problemas, nos faz andar acima de tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus, mas nós precisamos estar alicerçados em Cristo e na sua palavra, e assim estamos próximos do Senhor. Vamos orar nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por essa exposição, ó Pai, no livro de João, que o Senhor nos permitiu meditar durante tantas semanas, Senhor. E obrigado por todas as verdades, ó Pai, que nós aprendemos durante essas semanas. Nós nos alegramos em saber que nós temos a garantia de que nós somos do Senhor, que nós nascemos de Deus, e nós nos alegramos da segurança, ó Pai, de diversas promessas que o Senhor tem feito para nós. E nós cremos que nós viveremos cada uma dessas promessas, Senhor, nas nossas vidas. Pedimos ao Senhor, ó Pai, nessa hora, que o Senhor também alcance aqueles que estão distantes do Senhor. Aqueles que se encontram, ó Pai, com aliança quebrada contigo. Aqueles que nunca entregaram a sua vida ao Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. Faz a obra, Espírito Santo, nos corações. E que o Senhor traga de volta aqueles que estão afastados. E que o Senhor possa fazer uma aliança com aqueles que nunca se entregaram ao Senhor, ó Deus. E que eles possam viver novidade de vida na Tua presença. Oramos, ó Pai, por cada família aqui representada. Nós estamos aqui nessa noite no culto da família. E nós oramos ao Senhor pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pedindo a Tua graça, Senhor, sobre nós e sobre cada um deles. Pedindo para que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal, ó Pai. Nos livra, ó Deus, do sistema desse mundo. Nos livra das influências de Satanás, ó Pai, que muitas vezes tenta entrar nos nossos lares e tomar os nossos familiares. Nós entregamos, Senhor, diante de Ti, os cônjuges que se encontram afastados do Senhor, muitos que ainda não Te conhecem, que o Senhor possa alcançá-los com a salvação em nome de Jesus. Que nós possamos abrir a nossa boca e declarar que nós e a nossa casa servimos ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor traga de volta, Senhor, os filhos que se encontram afastados do Senhor. Aqueles que se encontram no mundo, perdidos, ó Deus, distantes de Ti. Espírito Santo de Deus, faz uma obra na vida deles, no coração, nas mentes, e traz eles de volta, ó Deus, à Tua presença, ó Pai. Alcança aqueles que estão afastados, alcança os lares, Senhor, que estão tendo problemas conjugais, ó Deus. Toma os casais nas Tuas mãos, que o Senhor possa uni-los novamente, que o Senhor possa trazer, ó Deus, amor um pelo outro, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer de volta o respeito, ó Pai, de uns pelos outros, em nome de Jesus. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Converte o nosso coração a Ti, Senhor. Nos abençoa como igreja, ó Pai. Muda a nossa história, Senhor. Nos firma cada dia na Tua palavra, em nome de Jesus.
nos fortalece, aumenta a nossa fé, ó Deus. É o que nós te pedimos nessa hora. Que nós estejamos verdadeiramente alicerçados em Ti, ó Pai, para que quando as provações e as tentações vierem, nós estejamos firmes na Tua presença, Senhor. Toma os enfermos em Tuas mãos, ó Pai. Abençoa-os em nome de Jesus, restaura a saúde. Tu sabe aquilo que cada um necessita, ó Deus, que o Senhor possa visitá-los nessa hora e que o Senhor possa agir com o Teu poder na vida deles, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Ser conosco, ó Pai, em nome de Jesus, e nos ajuda nessa caminhada. É o que nós oramos nessa noite, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor.